Olá, o Viver e Empreender podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer em receber a Gláucia Paiva, ela que é empreendedora, terapeuta e criadora do método Nexo Renascer Sistêmico. Gláucia, que prazer te receber aqui. Muito obrigada pela sua presença. É uma alegria estar aqui. É sempre muito bom poder falar do pensamento sistêmico. Ele é muito libertador, isso me motiva. É verdade, Gláucia, eu estou acompanhando o seu conteúdo no Instagram, nas redes sociais, estou encantada. Mas antes de tudo, eu quero que você fale sobre você, sobre o seu trabalho. Há quantas décadas você já está no mercado e como é que foi esse começo para você? Eu sou professora de educação física, me formei aos 21 anos e eu já comecei a estudar, assim, hoje eu tenho 63 anos, né? Então, tem 40 anos atrás, e eu já comecei estudando sobre reeducação. Eu nunca fui para o esporte, eu fui para a reeducação psicomotora e depois eu fui para a reeducação postural, lordose, cifose, escoliose. E aí eu fui descobrindo nessa reeducação postural que as emoções, que os comportamentos influenciavam muito na nossa postura. E aí eu fui estudando vários cientistas, vários autores a respeito de emoção e corpo e de que forma que a emoção ia influenciando o nosso comportamento e a nossa postura diante da vida. E com isso eu fui me envolvendo em várias técnicas de cura, em processos corporais, e depois eu fiz uma formação em 92, que foi uma formação terapêutica verbal. Né? Então aí eu entrei mais profundamente nas estruturas psíquicas, de como elas são construídas, de como elas atuam, de como elas nos influenciam. Essa formação foi em 92, né? Eu trouxe para o Brasil um neozelandês, David Mayo, e ele tinha uma formação que se chamava causalidade, estudo da relação entre causa e efeito. E aí eu mudei meu consultório, coloquei 2 poltronas, em 92, Em fiz 92 e já começou a atender. eu já comecei a atender, porque eu tinha outras técnicas que eu trabalhava antes e eu sempre tive muito paciente, minha agenda cheia. E aí, quando eu falei que eu ia experimentar algo novo, né, que eu senti que era um ciclo, que eu já tinha aprendido muitas coisas, mas eu precisava dar um salto, eu convidei 6 clientes que eu tinha e que tinham confiança no meu trabalho e ofereci aplicar a técnica neles, do curso que eu tinha feito, gratuitamente. Uhum. Então, eu apliquei durante 6 meses em 6 clientes, gratuitamente, a técnica, até para eu poder treinar, aprender e ter a confiança que eu era capaz de fazer aquilo. Eles Sim. toparam. Um dos clientes ficou anos comigo e os outros, depois de 6 meses, me enviou a filha, o marido, o amigo, o namorado, e assim eu comecei a trabalhar terapeuticamente, né? E isso foi dando certo. Né? Eu aprendi uma técnica. Hoje em dia, o trabalho de trauma é extremamente desenvolvido, está baseado na neurociência, é o que está conduzindo toda a educação, toda a psicologia. Então, existem muitos estudos no mundo inteiro a respeito da traumatologia, né? Então, é um assunto central. Naquela época não era assim, não. Não tinha nada disso. Não tinha neurociência, não tinha teoria polivagal de Steve Porges, que foi quem lançou todo esse conceito do trauma, né? Foi assim, baseado na teoria polivagal, que é um biólogo, que é o Dr. Steve Porges, que ele descobriu um estado do ser humano do sistema nervoso, que você entra em estado de fuga e luta quando a sua vida está ameaçada. É o tal do medo. Isso, do pânico que congela, né? Ok? Então, com isso tudo, em 92, nada disso existia. Então, eu absorvi uma técnica que eu me formei e fui aplicando ela, mas essa técnica já falava de trauma. Então, eu trabalho com trauma desde 92, na verdade. E você descongela os traumas, é verdade? Você pode explicar pra gente esse conceito? Como é que você faz isso com as suas técnicas, com toda a sua bagagem? Então, existem técnicas que descongelam traumas, várias hoje no mundo. Tem muitos cientistas trabalhando nisso e cada cientista desenvolve o seu caminho para fazer isso. O conceito é o mesmo. Tá. Os caminhos são individuais, são autorais. E eu fiz o meu, baseado inclusive nessa formação de 92, que desde lá eu já trabalhava. O que é um trauma?
Um trauma é uma situação concreta ou imaginária que você se sente ameaçado. Quando isso acontece, o teu sistema nervoso, o teu simpático tem uma curva que ele sobe e produz adrenalina e cortisol, né? Quando o trauma passa, essa curva tem que descer e você volta para o teu normal. Então você vive e depois aquilo descongela organicamente. Um trauma foi um susto que não descongelou. Entendi. Ok? Então, um trauma não necessariamente é um fracasso. Uhum. Um trauma não necessariamente foi algo que você não conseguiu. Foi algo que você esperava demais e você não conseguiu lidar com o fato de não ter conseguido. Ou um carro vem na sua direção, vou morrer. Ou um assalto, ou uma notícia de WhatsApp. Se é algo avassalador, alguém que morreu, ou alguém que te traiu, ou algo que você não está preparada para Ou lidar. uma empresa que quebrou. Certo? Então, situações que ameaçam a sobrevivência, concreta, física ou psíquica. Sim. Você trabalha muito também com o conceito de bagagem de mochila transgeracional. Exatamente. O que é isso, Gláucia? Quando você estava na barriga da sua mãe, né, a sua mãe pode ter vivido situações durante a sua gestação, né, e o seu pai também, que você... a nossa fisiologia durante a nossa gestação, ela é um HD zerado, ávido por absorver todas as informações que ele pode, porque assim ele vai construindo uma bagagem de sobrevivência para o seu próprio desenvolvimento. Sim. O ser humano é o animal que mais demora para se desenvolver, para criar independência. É verdade. Né? É o animal que mais demora. Você fica em casa até os 18 anos, entre aspas, né? Então você vai absorvendo todas aquelas emoções. Então, se o sistema familiar do seu pai, da sua mãe, estão felizes com a sua vinda, aquela gestação acontece de uma forma. Se os seus sogros não estão felizes com esta união, e muito menos com um neto, porque não concorda com esta união, então essa gestação será de uma forma tensa, ou vice-versa, se os pais da mãe não concordam com essa união, porque um filho é um vínculo de sangue para o resto da vida. Se esse sistema não concorda com esse, nós estamos criando um vínculo de sangue, ok? Muitas coisas podem acontecer durante a gestação. Então, algum familiar pode falecer, então tem um luto durante a gestação e essa criança, esse feto recebe toda essa bagagem de luto. Pode ter traições afetivas, um parceiro pode abandonar e você pode se sentir traída, desamparada, não amada. Isso tudo, todas essas emoções vão passando pelos neuropeptídeos, que são as moléculas das emoções, e entra pela placenta. Então, tudo isso é ciência, ok? Não é energia. Isso tudo acontece fisiologicamente. E não tem nada a ver com religião. Não tem nada. Não, isso são os fatos da vida. Se durante a tua gestação o teu pai perdeu o emprego e não tem dinheiro, essa mãe começa a se perguntar: como eu vou fazer para dar comida para esse feto? Então, isso são os fatos da vida. O vizinho, acontece alguma coisa, um país, uma guerra, tudo isso ameaça a vida. E aí, a tua mãe vai sentindo muitas coisas durante a sua gestação. E esse feto vai absorvendo. Isso são os fatos que vão acontecendo durante a gestação. Eu fiz uma formação que chama CIV, que é a ciência do início da vida. E eu estudei 150 horas de gestação. De várias formas. Ali que eu entendi e ali que nasceu o renascer sistêmico. O nexo renascer sistêmico. É durante a gestação que você herda da sua mãe, você faz um download da bagagem transgeracional, do que é a maternidade naquele sistema, e do pai, do que é a paternidade no sistema. O quanto tem acolhimento, o quanto tem rigidez, o quanto tem dureza. Então, de que forma os seus avós viveram a paternidade e a maternidade? De que forma que os seus bisavós
viver a maternidade e a maternidade. Porque a sua mãe foi um feto na barriga dos seus avós. Seu pai foi um feto na barriga dos seus avós. Os seus avós estavam vivendo a Segunda Guerra. Os seus bisavós viveram a Primeira Guerra. Então, eles viveram ameaça à sobrevivência de uma forma absoluta. Fortíssimos. Então, os seus avós carregam os traumas dos bisavós da Primeira Guerra, que ensinaram os nossos pais e que os nossos pais carregam e nos ensinaram, porque é imprint. Esse é o tal do imprint. Exatamente. Que fica no nosso DNA, eu posso dizer isso. Exatamente. Então, a epigenética é uma ciência que estuda o DNA. Eu li um artigo de epigenética que falava assim: se os seus avós passaram fome na guerra, você pode ter problema de bulimia ou de obesidade. Olha Porque só. não tinha comida. Então, eu, diante da comida, eu não posso tomar porque eles não conseguiam comer, ou eu preciso tomar demais para não viver o que eles viveram. Então, a epigenética nos ensina que um trauma transgeracional dura até 7 gerações, porque isso está registrado no sistema nervoso. É uma marca, é um imprint. E como quebrar isso, Glaucia? Ok. Isso são as ferramentas, né? Então, com isso, quando você nasce, você já nasce com um repertório. Uhum. Da maternidade, do sistema da mãe e do pai, porque tem a sua avó paterna, da paternidade do sistema da mãe, porque você tem o seu avô e o seu pai, logicamente. Então, você já nasce com repertório. Você já nasce com uma tendência transgeracional. Isto não é a nossa psicologia, isso é a nossa fisiologia. Depois dos 2 anos, você desenvolve memória explícita, porque antes a memória é implícita. Então, você começa a registrar o que vai acontecendo. Como seu pai traz aquilo, ele demonstra aquele fio condutor daquele sistema, dos traumas como foram no sistema dele, no comportamento dele. A sua mãe é igual. Então, você na sua biografia, você começa a vivenciar o que os seus pais herdaram através do comportamento deles. Tudo isso é fisiologia, ok? Ok. Tá? Isso é importante a gente frisar aqui, né? Que é fisiologia, Exato. diferente de... Isso aqui não tem escolha. Então, eu escolhi copiar esse comportamento da minha mãe que eu acho disfuncional? Não. Isso é fisiologia. É como o sistema nervoso se desenvolve. Ele copia para ter uma referência. O que você vai fazer com isso na sua vida será a sua psicologia. Aí é a sua decisão. Até você acessar o teu imprint, você não está escolhendo, você está sendo conduzido. Tá no seu ponto cego. Obrigado. Exatamente isso, ok? Então, o imprint é algo que você herdou e que você viu o seu pai fazer muitas vezes e viu a sua mãe fazer muitas vezes, né? Então, isso é a sua biografia, que a sua mente experimentou. O transgeracional, você não estava aqui. Não foi você que viveu. E muitas histórias você nunca vai saber também. E muitas histórias você nunca vai saber. E muitas histórias o seu pai não viveu, porque quem viveu foi o seu avô com o seu bisavô. Uhum. Agora, lembra que dura até 7 gerações, dependendo da sensação de ameaça que ficou congelada no tempo e no espaço. Então, aquele trauma transgeracional. Então, perseguição nazista, certo? Então, muitos fugiram, vieram para cá, pegaram um navio, ficaram 40, 50 dias num navio, não sabe para onde vai, não sabe a língua, não sabe o que vai comer, Doença. não sabe, né? Muitos morreram durante o navio e eram lançados no mar. Então, assim, é uma passagem extremamente traumática e em estado de ameaça constante, porque eu não tenho ideia, não tinha Google, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Google. Eu não tenho ideia do que está lá e de como vai ser. Uhum. Né? O medo era muito maior, certamente. E os nossos avós trabalharam 12 horas por dia, porque eles não tinham nada. Alguns trouxeram dinheiro, mas poucos. Né? Então, tinha muita rigidez. Ali, a vida não era feita para ser feliz. Era feita para sobreviver. Sobreviver. Então, os nossos pais podem ser extremamente rígidos ou caóticos. E aí, hoje, aquilo não faz mais sentido,
mas é o imprint deles. Então, o trauma transgeracional é um registro de um contexto que hoje não faz sentido, mas você está reagindo a ele. E sempre vem em forma de emoções, Gláucia, na vida da pessoa? Sim, emoções e pensamentos, que é diferente de crença. Tá. Crença, Explica pra gente a diferença. o imprint foi algo que aconteceu e você herdou. Então, você é orientado por um registro. O imprint fica no sistema nervoso, nos órgãos, nas vísceras e nas faces musculares. Face muscular é a capinha que cobre o músculo. Reveste Então, o a tua músculo. postura tem a ver com os imprints. Os órgãos que você tem frágil, que você tem, que é fio terra, de muitas emoções que adoecem, que é o somático, eles estão vinculados no teu sistema nervoso. E sempre que você vai viver uma situação parecida, você entra em estado de ameaça inconscientemente e automaticamente. Por isso que não é livre-arbítrio. Por isso que aqui não tem escolha, tá? Agora, eu me formei em 92 numa técnica filosófica e depois eu fiz várias outras. E em 2002 eu aprendi o pensamento sistêmico, que é o pensamento transgeracional, né? E o que é o pensamento sistêmico? É você incluir todas as forças que atuaram para que você tivesse aquele comportamento. Você organizar. Organizar, além disso, reconhecer. Porque você sente algo que não necessariamente justifica na sua infância. Você pode ter tido uma infância razoavelmente feliz, com comida, com uma educação, com uma harmonia, ok? Não significa que você não carregue emoções difíceis, mas não se justifica na tua infância. Muitas vezes justifica, porque esses pais vieram disfuncionais. Porque os traumas de guerra não são brincadeiras, ou de invasão, ou de escravidão indígena, africana, ou de perseguição política, o nazismo. E o Brasil é um país de imigrantes. Sim. Imagina a miscelânea. Então, tem um estudo, tem um laboratório em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que fez um estudo de DNA do brasileiro. Nós temos 33% de DNA africano, 33 indígena e 33 europeu. Então, você tem um escravo dentro de você e as dores dele. Você tem um índio que perdeu tudo e as dores dele. Que foi invadido. Que foi invadido. E você tem colonos dentro de você. E tem os fugitivos que perderam tudo, que não tinham o que comer, que fugiram por fome, por trabalho, por perseguição, por guerra. Você imagina se abandonar a sua casa, a sua terra, o professor, a comida, a música, a religião, deixar tudo para trás, pegar uma malinha e ir para um lugar que você não tem ideia de como é. Com a sua identidade, ter que reconstruir. Construir num lugar totalmente diferente. Os nossos avós foram muito corajosos. Sim. E é pesado, né, para as próximas gerações. Exatamente. Não tem como. Então, tudo isso se transforma nesse imprint. E é ele que acaba te conduzindo. Se você aprendeu que ser alemão no Brasil não era inteligente, então você fala pouco. Você se expõe pouco. Poucos conhecem a sua intimidade. Isso se torna uma identidade. Sim. E aí eu cresço, faço uma universidade maravilhosa, entro numa empresa porque o meu intelectual, a minha razão funciona, eu estudo, me esforço, aprendo, sou bom no que faço. Na hora de me expor, eu não posso, porque eu tenho um registro que se eu me expor, eu vou ser preso. É aqui que entra a mochila transgeracional no nosso comportamento. Então, eu carrego uma emoção que eu corro risco de vida se eu me expor, mas não condiz com a minha realidade, porque não é daqui. Olha só, o ser humano é muito complexo, né, Gláucia? Profundamente. E você, para chegar até aqui, você estudou demais, estuda todos os dias, pelo jeito, até hoje. Com certeza. E minha pergunta é, você sempre foi empreendedora
Você sempre se reconheceu como empreendedora, porque você sempre foi, mas você sempre se reconheceu e teve um ponto que você falou, não, agora eu vou sozinha. Ou sempre foi assim? Eu sempre fui muito intuitiva no sentido de sentir uma força. Aquele conceito me interessa. E eu procuro, eu busco, eu descubro, eu estudo, eu aprendo e eu aplico. Aquele conceito é bom, mas não me interessa. Ali eu não vou. E para isso eu tive que ter uma liberdade. Nesse sentido, eu sempre fui empreendedora. Porque eu busquei os diferentes e não o tradicional. Porque o tradicional é aquilo que já está enquadrado, né? Então, nesse sentido, eu sempre fui extremamente empreendedora, porque eu busquei, eu descubro, eu acho, eu encontro, eu faço, me especializo, eu aprendo. Quando nós montamos o Instituto, eu e o Oswaldo Santucci, meu parceiro, nós montamos o Instituto Conexão Sistêmica, porque eu fui descobrir o pensamento sistêmico e eu queria estudar aquilo. E os professores eram alemães. Eu falei, como é que eu vou estudar? Você foi estudar alemão, Glaucia? Não, eu trouxe os alemães para o Brasil. Adorei, maravilhosa. Então, Muito bom. aqui instalou o empreendedorismo, porque passagem, estadia, tradutor, o dia do professor, isso A tudo é um custo. A logística. logística, isso tudo é um custo altíssimo, tudo em euro. Então, eu tive que arrumar alunos. E aí a gente montou um instituto para que eu conseguisse continuar estudando tudo isso. E foi demais. maravilhoso, com muita liberdade. Isso deu certo. Formamos 2.200 alunos durante esses 14 anos. O Brasil era muito carente disso, pelo jeito. Não existia Não aqui, existia. né? Então, o pensamento sistêmico chegou no Brasil em 99. Tá? Eu me formei em 2002. Eu fiz a minha formação aqui no Brasil com europeus. E depois eu queria continuar estudando. E eu não conseguia, porque o meu modelo em 2002, o mundo era outro, né? Hoje dá para você entrar em qualquer aula de qualquer um no YouTube e você consegue, né? Não tinha, isso não existia lá. Então, o jeito que eu arrumei foi trazer os professores. E com isso a gente desenvolveu toda uma logística e nós fizemos 67 eventos internacionais. Eu trouxe 35 professores para o Brasil. Então nós temos um repertório de pensamento sistêmico extremamente vasto. Todos os módulos eu fiz. Eu recebi os conceitos, eu participei como aluna ali, obviamente gerenciando, mas eu vivi como aluna. Isso me deu muita confiança. E hoje você ensina, né, Glaucia? Exatamente. Porque a gente vê muita gente que não sabe o que está falando na internet, que nunca viveu como você viveu. E como é ensinar? Quantas pessoas você já formou no seu instituto? Como é que funciona? Eu comecei a ensinar porque eu desenvolvi um recurso, o nome dele é Justa Razão. Então, qual a justa razão pelo qual você carrega uma emoção que você não pode falar numa reunião de trabalho, porque você entra em estado de ameaça. Então, eu sei o que falar, eu sei como colaborar, mas eu ou falo para o do lado pega a minha ideia e vira o autor dela, ou eu não falo e alguém fala no lugar e eu perdi a oportunidade de falar. Muitas pessoas vivem isso. Muitas, é né? verdade. E isso é uma herança dos nossos avós. Como acabei de dizer, escravidão africana, índio laçado e europeu fugido. Né? Então, não é brincadeira. Então, a justa razão representa o lugar da mochila transgeracional. Eu desenvolvi esse recurso, né? Eu tenho um livro sobre isso, apresentei um trabalho sobre isso em Copenhague, na Dinamarca, em 2013, e eu fui mostrar o recurso da justa razão para os meus professores da Europa. Eu fui muito bem aceita e tenho muito orgulho disso, porque foi um desafio herculeano. Em 2017 eu fiz um livro a respeito disso, que é o Olhe e Veja Além. Olhe e veja além dos seus pais, porque ele carrega esse comportamento. E quando você entende, muda tudo. Quando você entende, então, são dois mecanismos. Tem um mecanismo mental. Eu organizo e enxergo
que aquilo não é meu, que aquilo é uma herança. E é de um tempo e espaço diferente do meu contexto. Então você consegue se diferenciar. Tá. Esse é um lado. E tem o lado da autorregulação. Um sistema, ele precisa que o trauma seja reconhecido e reparado. Então, quando a gente acha a origem dele, e aqui eu desenvolvi várias ferramentas para conseguir acessar, que é o Nexo, que foi o método que eu desenvolvi, o método terapêutico que eu desenvolvi. Quando você acha a origem de uma emoção que desencadeia um comportamento vem de uma emoção. Sim. Se você não muda a emoção, a pessoa não consegue mudar o comportamento. Pode fazer o coach que ela quiser, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não consegue, porque ela entra em estado de ameaça. Quando você entra em estado de ameaça, você sai do neocórtex, que é onde ficam as funções executivas, que é o raciocinar, que é ter empatia, que é ter foco, determinação e ter um controle inibitório das suas emoções e do seu limite. Quando você vai para o simpático, o neocórtex diminui. Você sai do parasimpático e entra em estado de fuga e luta. A única coisa que eu percebo é a minha sobrevivência. Então eu perco as oportunidades. Porque eu estou ameaçada se eu me expressar. Você se fecha. Para sobreviver. Só que não é necessário. E eu não consigo fazer diferente. Então eu não me empoderam. Eu não desenvolvo segurança, eu não desenvolvo confiança, porque eu saí do meu neocórtex, tenho as minhas funções executivas, porque eu entrei em estado de ameaça, mas aquilo não está me ameaçando de fato. Mas eu tenho uma memória que eu faço download inconscientemente, isso não é escolha, não tem livre-arbítrio aqui. Isso é registro no sistema nervoso. Por isso é neurociência e não é energia. Ok? Que aula, muito obrigada, porque a gente ouve muito sobre energia, né? Nada, disso, ok? é fisiologia. Isso é fisiologia, isso é a teoria polivagal de Steve Porges, que nos ensinou tudo isso e mudou. Quer dizer, a educação hoje é diferente, a psicologia hoje tem que ser diferente, né? Agora, quando você acha o lugar do trauma dentro do sistema, você descongela no sistema, que aquilo foi reconhecido. E lógico que aqui tem ferramentas para lidar com isso que eu ensino no Nexo. Isso aqui é um caminho, é uma ferramenta, tem todo um protocolo que eu ensino, passo a passo, a pessoa entender tudo isso, eu ensino tudo isso que eu estou te colocando, é a formação, além dos aspectos transgeracionais. Então, aqui eu desenvolvi ferramentas para que o sistema também possa ser reconhecido e o seu avô, que não pôde falar porque estava sendo perseguido, tem um lugar e aquilo descongela. Então, você organiza na tua mente porque você mudou de contexto. Opa, no meu contexto isso não cabe. Não faz sentido mais. Faz sentido mais. E você também está descongelando o sistema. E isso é autorregulação, isso é fenomenológico e é incrível. Eu vivo isso todos os meus dias e eu acho incrível diariamente como que quando a gente acha a origem de algo, porque tem um trauma ali que a vida estava ameaçada mesmo, literalmente. Quando por exemplo, gripe espanhola, foi no início do século passado. A gente viveu Covid. Sim. Muitos morreram. A mulher lá não tinha carreira. E se esse nem pai votava, morria? né? Nada. Não tinha independência financeira. Esse pai morreu da gripe espanhola, isso é um trauma coletivo na família. Porque como é que elas vão comer? Tudo criança. Essa mulher não tinha carreira. Como é que faz? Gente, imagina. Isso tem 100 anos. Isso tem 100 anos atrás. Hoje, né, a mulher vai para a vida. Antes não ia, não podia. Então, são situações do passado que não cabem mais hoje, mas eu as revivo como se eu tivesse congelada no tempo e no espaço. E quando você acha a origem, esse trauma é incluído, reverenciado e, portanto, descongelado. Isso gera diferenciação, simbiose
Com o trauma inconsciente, eu me desmisturo e me diferencio, me tornando um indivíduo. Isso é maravilhoso, é muito lindo. Maravilhoso. Como é seu atendimento, Gláucia? A pessoa chega no seu consultório, E ela me traz um sintoma tá. psíquico, físico ou comportamental, né? Eu sinto isso e eu funciono assim, e isso está impedindo o fluxo da minha vida. Eu não consigo acessar minha potência, porque no meio do caminho eu faço um download e travo, abandono, tenho medo, não me coloco, deixo para lá e começo outra coisa. Me calo, não dou continuidade pra nada. Né? Então, ou eu fico ali no meu emprego, mas eu não vou sair do lugar, porque eu não me empodero. Então, eu me submeto. Porque eu carrego uma estrutura psíquica de ameaça à sobrevivência. Então, a pessoa chega, eu tenho 5 etapas na minha sessão. Eu não sou psicóloga, portanto, eu não faço psicologia. Eu trilhei vários outros caminhos e logicamente, construí essas etapas. Eu tenho 5 etapas na minha consulta, onde eu inicio com umas perguntas sistêmicas. As perguntas sistêmicas, a nossa mente é uma cebola. Ela funciona em camadas. Então, você sempre sabe a primeira camada. Você já sabe o que vai acontecer, o que você vai sentir, como é que vai acabar. Né? As perguntas sistêmicas são perguntas que eu vou fazendo, que foi da minha primeira formação, lá de 92, tá? Que eu trouxe para cá. E ela vai fazendo você entrar no teu inconsciente. E você vai revelando, conforme você vai respondendo, você vai revelando conteúdos que você nem sabia que estavam dentro de você. Porque você vai entrando nas camadas. Com isso, você amplia a visão do teu sintoma. Você começa a entender de onde isso vem. Se é do sistema do pai, se é do sistema da mãe. E aí eu vou para o transgeracional. E eu, abrindo esse campo, a gente consegue acessar a origem descongelando. Quando a gente volta para cá, depois dessa etapa, você já está diferente diante do sintoma. Você já está enxergando ele muito diferente do sintoma. Lógico que aqui tem outras ferramentas, outras etapas, mas a cereja desse bolo é a inclusão da nossa essência, que é um novo senso de orientação, né? A nossa essência, a nossa individualidade, é a nossa autonomia, é o teu propósito de vida. Você nasce num sistema familiar e você tem que servir esse sistema, porque esse sistema faz você sobreviver. Se não tem alguém para limpar o teu xixi, o teu cocô e te dar comida, você morre. Então você troca com o seu sistema na infância, se adaptando a ele, às regras do sistema. Uhum. E aqui não estamos falando em ser felizes, estamos falando em troca. Eles cuidam e eu obedeço. A tal da sobrevivência. Horas. O sistema nervoso não olha para a felicidade, ele olha para a sobrevivência. Ele não quer saber se você vai ser feliz ou não. Essa é outra conversa, ok? Outro conceito. Então, e eu cresço naquele sistema de crenças, ali, do meu sistema, no certo e no errado. E se eu não sigo, eu sou excluída. E em bando a gente tem mais chance de sobreviver. Então eu me adapto. E com isso a nossa infância, a nossa adolescência e nossa juventude. Então, normalmente até a juventude, você segue a família, é um fio que te conduz. E aí lá, você não quer mais fazer aquilo de carreira, você não se interessa mais pelo mesmo tipo afetivo, você quer fazer outras coisas da vida, ou porque você já fez e já concluiu, ou porque você fez e fez em nome do sistema. E aí você quer mudar de carreira, só que eu sinto que eu não quero mais aquilo, mas também não tenho a menor ideia do que eu quero, porque quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, o que é importante para mim, é aqui que entra o conceito da individualidade. Então eu cresci com uma identidade que me dá valor, lugar no sistema
Eu tenho um lugar porque eu me adapto, porque eu faço, porque eu cedo, porque eu concordo. Isso me dá um lugar, um valor, uma identidade. Eu cresço com essa identidade. Para mim, você se torna adulto quando você consegue dar um bom lugar para a identidade infantil, inclui a tua essência, que é o teu propósito de vida, e não é para excluir a identidade infantil, é para incluir o propósito de vida, e isso gera autorregulação. Então aqui não tem radicalismo e não tem exclusão. É uma inclusão de mais uma força. E é aqui que você vira adulto. O conceito da essência eu aprendi com um professor que nós trouxemos de Viena, Siegfried Essen, que é um ser iluminado, e ele dá um lugar para a tua essência. Você pode fazer um exercício aqui comigo? Vamos lá. Vamos lá? Ok. Como seria se atrás de você desse um lugar para o teu propósito de vida? Para a tua essência. Se conscientemente você permitisse isso se apresentar, o que começa a acontecer com você? Uma apropriação de mim mesma. Horas. Ok? É difícil se enxergar, né? Sim. Agora, isso vai competir com a identidade que você tem diante dos seus pais. Porque o teu propósito de vida pode ser verde e o deles azul. E aí você quer ir para o verde e eles querem que você fique no azul. E aqui entra a necessidade de pertencimento. É aqui que o nexo consegue fazer uma transição sem ruptura. Esse descolamento dos pais, ele necessariamente culmina em conflito ou não? Porque eu observo muito na adolescência como a criança ou como aquele ser que não é mais criança se revolta. Sim. E necessariamente precisa de um conflito ou em determinada medida algum conflito ou não? Eu tenho estudado bastante neurobiologia de Daniel Siegel, que é um cientista que tem 20 livros, e ele fala muito sobre a mente adolescente. A adolescência é o primeiro sistema social que ele vai sem ter um adulto olhando. Porque na escola tem o professor, né? Na infância tem os primos e sempre tem um adulto. A adolescência ele vai para o shopping sozinho. E ele é regulado por outro adolescente que está vivendo a mesma coisa que ele, que sempre teve enquadrado no sistema. Então, é a primeira oportunidade dele ter individualidade, porque não tem um adulto, a não ser o segurança do shopping. Ele vai ter liberdade de experimentar diferente dos pais. Então, Daniel Siegel diz que a mente adolescente ela tem uma grande transformação química, que não necessariamente é a hormonal que a gente está acostumado, e que o adolescente precisa experimentar determinadas coisas para ele construir a individualidade dele de jovem, porque a adolescência dele é a base do jovem dele, do comportamento jovem. Lógico que isso começa na barriga da mãe, né? Isso aqui é uma cadeia. Se o sistema não aceita que ele vire azul esverdeado ou azul amarelado, aqui vai ter um conflito. Porque o sistema não está permitindo individualidade. E o contato dele com a própria essência. E o contrato. Aí ele não descobre, porque ele não pode experimentar. Né? Isso não significa que ele tenha que ter toda a liberdade. Não, o pai tem que estar ali, ele tem que ter orientação. Mas é exigido dos pais uma flexibilidade, que eles não se trabalharam porque os pais deles não ensinaram. Então, nós estamos numa fase bem complexa da humanidade, tá? Uma flexibilidade do meu filho poder fazer um pouco diferente de mim e eu não achar aquilo errado. Diferente não é errado, diferente é diferente. E tem o errado, e o pai tem que corrigir. Senão ele desregula, porque ele tem um ímpeto, que é a mente adolescente, ele tem um ímpeto de experimentar, sem olhar o perigo. E aí ele se torna um desbravador. Imagina a adolescente que eu fui, né?
E os seus pais? Os seus pais sofreram muito, Glaucio? Bastante. Empreendendo desde a adolescência, Exatamente. experimentando. Querendo autonomia, querendo experimentar. E aí tem o sistema de crenças, tem a religião, tem... O meu pai era militar, Uau. ele vinha do quartel. Eu nasci em 1960, meu pai era militar, então eu tinha 6 anos, meu pai chegava do quartel no auge da revolução, da repressão, que um vizinho sumiu, não sei quem morreu e tá. Então, assim, isso é a nossa formação cultural. Então, tudo isso se torna imprint dentro de você, tá? Glaucio, o que te move hoje? O que te move a estudar sem parar, a atender tanta gente por dia? São 5 pessoas por dia hoje. De 1h30, é de 1 hora e bastante meia. E o que te move? Como é que você se cuida como empreendedora e terapeuta? Sim, isso tem algumas respostas, né? O que me move é continuar entendendo o que promove descongelamento. Que é diferente de destravar. Que é diferente de destravar. Obrigado. Por quê? Você pode, então, as técnicas biográficas de trauma. Então, se você tem um trauma biográfico, você tem uma sessão e aquilo descongela. E é maravilhoso. Para mim, 6 meses depois, você vai arrumar outro trauma do mesmo fio. Então, isso não tem fim. Você descongela traumas pontuais, que é maravilhoso. Eu sou formada nisso, pela experiência somática, eu fiz a formação em trauma. É fantástico. E, pontualmente, você trabalha muitas coisas, e aquilo pode mudar a vida da pessoa. Não significa que o fio condutor da mochila transgeracional foi descongelada. Então, 6 meses, 1 ano depois, é possível. Eu não estou afirmando, mas é possível que aquilo se repita. E aquilo vira o destino da pessoa. Uhum. Então, conhecer neurociência, saber o que descongela, o que transforma, né? Tanto do ponto de vista do transgeracional, que é o pensamento sistêmico, quanto da fisiologia do trauma, que eu estudo essas duas coisas, e agora Daniel Siegel, que fala de integração, de neurobiologia, que é tudo isso junto. Então, tem uma ciência que está estudando tudo isso junto. É lindo, é maravilhoso. Isso me motiva a continuar entendendo como eu posso ajudar o meu cliente a se descongelar de um imprint que está determinando um destino. Isso, para mim, é maravilhoso, né? A inclusão da essência, como eu fiz esse exercício aqui com você, né, que é a cereja desse bolo. Eu venho de um sistema, mas eu tenho individualidade. Então, eu não vou excluir essa história, mas eu vou incluir a minha individualidade. Então, eu posso ser igual, mas eu também posso ser diferente. Aqui é o grande benefício do método Nexo Renascer Sistêmico. Eu não preciso negar, eu não tenho que rejeitar, eu não tenho que entrar em conflito. Uhum. Então, eu posso fazer igual, mas eu também posso fazer diferente, porque eu estou incluindo a minha essência. Isso é muito lindo, né? Isso é muito bonito de ver. Isso. E aqui, para mim, isso tem um viés de espiritualidade, não de religiosidade. Porque é o meu propósito de vida, é a minha consciência. Eu estou incluindo diante dos meus pais a minha consciência. Isso, para mim, é desenvolvimento espiritual, né? Isso me motiva absolutamente. Eu também recebo nexo, que eu continuo nos meus processos, eu continuo me descongelando numa profundidade muito mais intensa, porque eu já fiz muita coisa comigo, mas eu continuo em processo. Então, de vez em quando volta algum padrão, eu tenho que voltar lá, fazer de novo, né? Então, eu me cuido, eu tenho uma prática de presença para você manter a tua essência. Sua força. A minha força, né? Isso veio do Mindfulness, que é uma técnica mundial hoje em dia, mas eu peguei o Mindfulness com neurobiologia, e fiz a minha presença, o meu jeito de fazer isso. Então, eu pratico presença, eu recebo sessões. Então, eu continuo no meu desenvolvimento, no meu descongelamento, nos meus imprints, e isso vai integrando, vai dando uma estrutura, vai dando força. Então, eu continuo em pleno processo, tanto no conhecimento, eu tenho aula de Daniel Siegel de 15 em 15 dias, quer dizer, eu continuo estudando, vendo o que tem, o que a neurociência está trazendo, o que a neurobiologia está trazendo, absolutamente contemporâneo. O mundo em 5, 10 anos não funciona do mesmo jeito.
com toda essa ciência que está chegando, né? Tudo muito rápido, inteligência artificial Bom, aí isso tudo. mundos paralelos. Como não perder a essência diante de um mundo de inteligência artificial? Dá bastante trabalho. E você tem você é sugado para isso. Haja consciência. Orai e vigiai. Senão você é sugado e não se dá conta. É isso mesmo. E a desconexão fica grande. Isso desregula o emocional. As pessoas estão muito desreguladas. Sim. Glaucia, tem alguma história que tenha marcado? Acho que com certeza várias, mas de algum pai que tenha levado um filho para passar com você e aí você viu uma grande transformação? Uma história que você possa dividir aqui com a gente. Sim, eu tenho um cliente que é um CEO. Ele estudou em grandes universidades, uma potência. Ele é CEO de uma multinacional. E toda vez que ele vai liderar uma reunião, ele entra em estado de ameaça. E ele é medicado porque tem crise de ansiedade, uma noite antes ele não dorme, ele tem pressão alta, mas ele é absolutamente capacitado para aquilo, né? Então, ele veio entender um pouco do Nexo e ver se o Nexo conseguia ajudar ele, porque ele já fez várias coisas e nada tinha. Nós chegamos num lugar onde, quando ele está liderando, ele está num palco, né? Sim. Ele tem pessoas à volta dele. E o pacote transgeracional dele é que o avô dele, que estava na guerra, liderando um pelotão, caiu uma bomba e ele faleceu. E ele estava ganhando a guerra. Então, sempre que este CEO ia para uma liderança, vinha o repertório transgeracional, uma ameaça à sobrevivência, mas não condiz com a realidade dele. Ele é absolutamente potente. Capacitado para aquilo. Capacitado para aquilo, tanto que chegou onde chegou. Uhum. E por que esse estado emocional? E quando nós chegamos na morte do avô, e ele pôde dar um lugar para isso dentro dele, o sintoma diminuiu 60%, 70%. Isso foi uma vida inteira. Então, por que eu ofereço de 9 a 18 sessões no método, né? Porque você vai construindo camadas, acoplamentos. Então, não é num encontro que você dissolve uma estrutura psíquica. Isso não existe. Então, cada vez a gente faz uma camadinha e vai tirando a força, e vai tirando a força. Hoje ele já consegue fazer reuniões sem medicamento, a pressão dele já está. Ele ainda entra em ansiedade, mas ele já sabe o repertório, já sabe o que fazer, nós já desconstruímos isso, e a qualidade de vida, porque ele ia ter algo físico rapidamente do jeito que ele estava. Medicado com a psiquiatria, mas não resolve. É o trabalho dele, é o que ele quer fazer e ameaça a vida dele, porque o avô morreu no mesmo ambiente, entende? Liderando. Na realidade do avô, no contexto do avô de guerra, e ele numa empresa que não deixa de ser uma guerra. Claro, a gente sabe. Então você vai na raiz da questão. Exatamente. Na raiz transgeracional da questão. Porque biograficamente, nada justificava que ele tivesse esse quadro de ansiedade. Porque ele veio de uma família razoavelmente equilibrada, ele teve oportunidades, ele estudou fora, ele voltou com tudo. Ele não justifica ele ter aquilo. E ele quer fazer aquilo. Não é que ele não quer, que ele é obrigado. Ele não é obrigado. Mas vem uma memória transgeracional inconsciente que tira a paz. Ou seja, você acha que todo empreendedor executivo deveria se conhecer mais, fazer esse tipo de tratamento, terapia? Você acha que todo mundo deveria fazer para se conhecer melhor? Então, sim, por quê? Porque nós vestimos o óculos transgeracional. Nós reagimos a muitas coisas desnecessariamente. Então, toda vez que você está em estado de ameaça, você produz cortisol, que é o hormônio do estresse. Que é super nocivo. Então, por que todo mundo tem que fazer? Para produzir menos cortisol. Já começa por aí. Não é só pelo sucesso. Não é só pelo sucesso, nem só pelo emocional. Porque você produz e aquilo vai para uma parte do corpo e você começa a somatizar.
Então, você encurta a vida se você vive no óculos do transgeracional. Se você vai se descongelando, você passa a ser menos reativo. Então, você está aqui na minha frente, você está me desafiando. Uhum. E eu estou aqui te olhando e falo, ok, meu bem, eu entendo que você precisa me desafiar, mas eu não vou jogar esse jogo com você. Você vai jogar ele sozinha. Entendi. É diferente de eu ter que me defender, de eu e aqui, quer dizer, eu tenho a capacidade de raciocinar diante de um conflito. Quem não vive conflitos Conflitos são diários. e constantes e de todas as ordens. E como eu lido com os conflitos é que vai fazer eu produzir mais cortisol ou menos cortisol. Então, e lógico, as relações, né? A empatia, os vínculos afetivos, o quanto eu posso amparar, o quanto eu dou conta de amparar ou eu não dou conta de ter intimidade, eu tenho que me fechar, então eu desamparo, quem está do meu lado sofre, os meus filhos sofrem, o meu parceiro sofre. Então, tem muitas questões, né? E não é que eu quero desamparar, eu não sei amparar, porque o meu repertório veio do desamparo. Perfeito. E se eu descongelo, organicamente vem a vontade de amparar, porque isso é impulso, isso é orgânico. Então, descongelar em print libera as impressões que inibem os nossos impulsos. É libertador, então. Profundamente. Quais são os maiores medos que você identifica no seu consultório, Gláucio? Solidão. Não pertencimento. E quanto mais você fica com o dedinho no Instagram, mais Scrollando. disperso você está, menos focado você está, menos você se regula para construir vínculos. Isso traz uma profunda solidão, porque eu posso dormir com uma pessoa do meu lado, não é porque eu não tenho parceiro, mas eu não me vinculo. Então eu convivo, eu não me relaciono. Né? E hoje o afeto, a alegria, o prazer é um valor que há 20 anos atrás não era, a sobrevivência que era. Tanto que você tinha 4 profissões: dentista, advogado, Médico. engenheiro, né, médico, ok? Hoje não. Você tem várias carreiras que mexem no vínculo, na forma de você se relacionar. Tem muitos caminhos hoje que a humanidade está desenvolvendo. Então, o vínculo, o nosso sistema nervoso se desenvolveu milhares de anos para conviver. Nós somos mamíferos. E em bando, nós temos mais chance de sobreviver. Então, o sistema nervoso quer se vincular. O tempo todo. O tempo todo. E hoje, antes, funcionava de uma forma. Hoje, com toda a liberdade que a gente tem e o estímulo para se desregular psiquicamente, porque você não foca em nada, você acompanha tudo. Cadê tua identidade ali? E se eu não tenho X likes, eu não sou ninguém. E os adolescentes estão crescendo nisso e não tem foco para estudar, para ler um livro, para ter conhecimento. É tudo muito superficial. Então tem uma distância da essência. Isso gera crise de ansiedade, síndrome do pânico, muita insegurança, muita solidão e muito despreparo para lidar com conflito. Então, as pessoas estão entrando em burnout com uma facilidade entre aspas, com muito mais frequência. Muito mais frequência. Porque não se estruturam, estão se desestruturando. Uhum. Isso só piora nos adultos. Nos adolescentes que estão vindo, eu não sei como vai ser. Isso me preocupa bastante, Glaucia. Isso me preocupa. Sim. Eu tenho uma filha de 9 anos e pra Sim. mim, eu penso nela, eu falo, meu Deus do céu, Sim. deixo ela com tela ou não, ou eu isolo, o que eu faço? Qual o caminho? As escolas já estão começando a realmente colocar limite, porque é muito estímulo. É destruidor para a É essência. destruidor. Para a essência, para a visão, porque afeta a retina. Sim. Para o sistema nervoso, porque não desenvolve foco. Para ter que ter X likes, para ter valor. Então, valores... Pertencimento. Pertencimento. Então, é uma irmandade
de coisas absolutamente inúteis, que não levam a nada, não constroem nada. Então, é complexo. Sim. Mas é mundial, tá? Que bom. Não, todas as culturas estão vivendo a mesma coisa, cada um na sua linha, né? Assim, tipo, cada continente dentro da sua realidade, mas Sim. isso... E Gláucia, que legado você quer deixar com seu instituto, com seu trabalho como empreendedora? O que você busca construir? Eu busco formar com qualidade os meus alunos, porque eles estão reproduzindo o que eu faço no meu consultório e tem sucesso, e tem agenda cheia. Eles estão tendo sucessos similares aos meus. Então, o que eu aprendo, eu quero ensinar, para que eles tenham essa visão complexa da biologia, da biografia, do sistêmico, da teoria polivagal, quer dizer, de como que tudo isso se reúne. Então, assim, o que eu quero deixar é uma boa formação. Conceitos. Maravilhoso. Que mensagem você deixaria para os empreendedores hoje, que você vê na internet? O que é importante para você obter Curiosidade. sucesso? Siga seu impulso. Experimente. Eu já experimentei muitas coisas que não deu em nada, mas eu só descobri que não deu em nada porque eu experimentei. Senão eu estaria lá achando que aquilo ia me dar alguma coisa. E se aquilo não deu, então aonde eu posso ir que eu posso chegar? Então, experimentar, vivenciar, corporificar. Se você não faz isso, você segue a trajetória de todos. E vai ser mais um. Então, curiosidade. E coragem. Coragem. Para experimentar. É isso mesmo. Gláucia, foi um prazer conversar com você. Eu não queria finalizar agora. Meu amor, poderia que ficar bom. mais uma hora aqui conversando sem parar. Uhum. Foi uma aula gigantesca esse podcast. Que bom. Queria que você deixasse suas redes sociais, que são riquíssimas. Para quem está acompanhando o nosso podcast, nosso videocast, aqui no YouTube, na TV, seja onde for, no Spotify, por favor, deixa aqui pra gente. Exatamente. Gláucia Paiva Terapias. Instagram, YouTube, né? E se você entrar lá no meu WhatsApp, que tem um número lá no meu Instagram, você recebe na minha mala frases, conteúdos, vídeos de tudo isso que eu venho estudando, falando. Então, Gláucia Paiva Terapias. Será um prazer te receber por lá. Eu conversei com a Gláucia Paiva, ela que é empreendedora, terapeuta e criadora do Nexo Renascer Sistêmico. Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima. Tchau, tchau. Abraços.